pessoal, tudo bem com vocês? E aí, tá todo mundo em casa? Todo mundo seguindo as regras de isolamento? Eu espero que sim. E hoje eu tô aqui pra gente conversar um pouco sobre duas angústias que nos acompanham nesse momento, né? A primeira delas, sem dúvida, é a Covid-19 e a segunda é o vestibular, porque a gente não sabe se vai ter alteração de datas, mas a gente sabe que a prova tá aí, vai acontecer e a gente precisa estar preparados. O que eu fiz então? Eu vou tentar, né? Eu tô aqui para tentar unir essas duas angústias e fazer com que elas nos sirvam, tá certo? Por isso, eu trouxe aqui um repertório muito rico pra gente trabalhar, que é o filme Contágio, do diretor Steve Soderbergh, de 2011, tá certo? Que vai também trazer um cenário de epidemia parecido com esse que a gente está vivenciando hoje. E vou falar de redação, como trazer esse repertório para a nossa introdução, tá certo? Então, no primeiro momento eu vou falar do filme, depois eu vou mostrar um estereótipo de introdução, certo? Que eu fiz para vocês. Vou mostrar alguns erros possíveis, né? E como a gente deve fazer a progressão dessas ideias. Tudo bem até aí? Mas olha só, não é só isso. No final, eu vou mostrar para vocês como esse filme ele é rico de significação. Os desdobramentos que ele vai nos permitir podem ser utilizados em diversas temáticas que não necessariamente sejam essa ligada à saúde, tá bom? Mas isso é lá pro final. Agora, eu quero que vocês prestem atenção no filme, na sinopse, o que acontece. E depois a gente vai tentar inserir esse filme em uma redação que traz como tema desafios na saúde pública, como lidar com epidemias no Brasil, tá certo? Então, vamos lá. O filme, ele inicia com uma situação de aglomerados, de pessoas, né, em que temos uma protagonista, uma executiva americana lá em Hong Kong, na China, muito doente, e a gente percebe que essa doença ela tá passando para outras pessoas sem querer, tá certo? Os enfoques do filme vão mostrando para coisas que a gente vai pegando e tal, e a gente vai descobrindo no decorrer do filme que ela foi contaminada por um vírus proveniente do morcego, tá certo? Que contamina um porco e sofre uma mutação e aí vai para outro hospedeiro que é o ser humano. Aqui a gente já pode perceber duas coisas importantes sobre esse tipo de situação epidêmica. A globalização, né? A gente tem aqui uma executiva americana que está em outro ponto do mundo e vai voltar para casa contaminar outras pessoas. E a gente vê aqui a inserção do homem, né, nos habitats naturais de outros animais, tá certo? Duas causas desse cenário epidêmico. Mas isso aí é para vocês, né, terem aí como repertório de vocês, conhecimento de mundo, não é o recorte que eu quero fazer agora, tá bom? Então vamos lá. Então ela contamina algumas pessoas que estão com ela lá, volta para os Estados Unidos, contamina mais pessoas e de repente se instaura uma epidemia por dois motivos. O primeiro, esse vírus, ele tem um alto índice de contaminação e também de letalidade, tá? Ele mata muito rapidamente. Aí você já pode imaginar o que vai acontecer, né? As autoridades do mundo inteiro vão ficar perturbadas, tentando encontrar uma forma de conter o avanço dessa epidemia, né? Então vão buscar vacinas, a gente vai ver vários setores trabalhando nesse momento. E, além disso, a gente percebe que se instaura um cenário de caos em algumas cidades onde ele está mais forte, tá bem? Então, serviços como supermercado, como farmácias, como coleta de lixo, eles vão ser suspensos. A gente vai ver saques a supermercados, saques a comércios, inclusive a casas de civis, tá bem? Então, ainda bem que nesses dois aspectos, né, de letalidade altíssima, que mata em menos de 24 horas, não é o caso do coronavírus, e nem esse cenário caótico a ponto de haver saques e serviços básicos suspensos. A gente não tem, né? Graças ao cosmos. Mas é isso, de forma resumida, a sinopse do filme é essa, tá?
muitos pontos de encontro com a situação que nós estamos vivendo, de organização mesmo das autoridades governamentais. É muito interessante que vocês assistam. Vamos dar a pausa agora, não vou falar dos desdobramentos, tá? Que vão acontecer em núcleos diferentes dessa narrativa, né? Que é como se fosse uma espécie de novela, que a gente vai ter vários núcleos se desenvolvendo ao mesmo tempo, né? É o dessa executiva, das pessoas que trabalham nessas áreas da saúde e também da mídia. A gente fala já sobre isso aí. Vamos dar uma pausa e vamos tentar inserir isso na introdução. Eu fiz aqui um texto para vocês de introdução com esse filme. Depois eu boto lá nos comentários para que vocês possam visualizar melhor, tá bom? Mas eu quero que vocês acompanhem aí. E prestem atenção nas dicas que eu estou dando, que é baseada em alguns erros que eu percebo que os alunos cometem, tá certo? Com frequência. Vamos lá. No filme Contágio, de Steve Soderbergh, a explosão de uma epidemia causada por um vírus de alto índice de letalidade, proveniente do morcego e do porco. Vocês estão vendo aqui que eu fiz um pequeno resumo do que é o filme, tá bem? Vou continuar, por quê? Porque a próxima informação, ela também vai ser importante para desenvolver a minha tese. Olha só, expliquei o motivo da epidemia agora. Desde então, autoridades da saúde do mundo todo trabalham incansavelmente em busca de uma vacina para barrar o crescimento de vítimas desse parasita. Então, aqui eu já tenho um problema, mas eu tenho aqui a galera atrás de uma solução, tá certo? As autoridades. Vamos dar outra pausa aqui. Eu quero só que vocês percebam a questão estrutural, tá? A gente tem, quando a gente usa repertórios como filmes, a gente geralmente usa duas estruturas frasais, duas estruturas sintáticas. Ou a gente inicia como eu fiz, com adjunto adverbial de lugar, né? No filme, ou a gente inicia com o sujeito, né? O filme, tá certo? Cuidado que essas duas estruturas, elas são diferentes e elas exigem verbos diferentes. Quando eu estou na estrutura de adjunto adverbial, no filme Contágio, eu vou usar verbos de existência, certo? Verbos de presença, né? Há, existe. Ou então estruturas que estejam na voz passiva. É apresentado, tá bem? Quando eu uso a estrutura frasal, o filme Contágio, aí sim eu posso trazer verbos como fala, apresenta, informa, diz. Eu não posso misturar as duas coisas. No filme Contágio, fala. No filme Contágio, apresenta. Tá certo? Então, cuidado com essas estruturas. Vamos lá. Então, mostrei tudo o que eu quero do meu filme. Vou agora fazer a minha ligação. Não esquece que a tua redação ela tem que estar toda costurada. Tu não pode achar que na tua cabeça está fazendo sentido se estruturalmente, linguisticamente não faz sentido, tá bom? Então vamos lá. Olha o que foi que eu fiz. Tô falando de uma ficção, então eu tenho que ligar isso com o que eu falei. Na ficção, tô comparando uma situação com outra. Posso usar agora partículas de comparação, analogamente, tá certo? Nessa perspectiva, se você souber construir muito bem a perspectiva, sim, mas cuidado, que às vezes o aluno faz assim, ó, nessa perspectiva o Brasil está passando por uma pandemia. Gente, nessa perspectiva, que perspectiva? Desenvolve mais, tá? Então, o interessante é usar o quê? Fora da ficção, do jeito que eu fiz aqui, ó, fora da ficção, países como o Brasil com frequência enfrentam cenários parecidos. Cenários parecidos, olha aqui essa referenciação que eu tô fazendo, ó, cenários parecidos com esse que eu falei do filme. Tá bem? No entanto, na busca de resoluções, deparam-se com grandes falhas no sistema de saúde, tá? Olha só, de novo, outro link. Eu não disse que as autoridades lá do filme estão procurando uma solução? Aqui também, mas aí vem minha tese, minha contrapartida. Só que aqui a gente encontra problemas. E aí eu vou trazer os meus dois tópicos frasais para serem desenvolvidos na minha argumentação. Olha só. Isso ocorre, dentre outros motivos, pela débil estrutura dos hospitais ao receber grandes demandas e pela falta de um plano de contingência eficaz do governo. Tá certo, gente? Então, aqui a gente tem uma introdução bem elaborada, que a gente trouxe o filme, trouxe abordando esse tema de saúde pública. Eu acho que deu para vocês entenderem, não é isso? Qualquer dúvida vocês podem mandar aí nos comentários, no inbox, tá? Mas agora vamos, pra gente não se estender muito, falar dos desdobramentos. Esse filme, ele tem outros núcleos narrativos. Por exemplo, a gente tem o núcleo dos cientistas buscando uma vacina.
A gente tem o núcleo do governo atrapalhando de alguma forma, porque, né, os governos querem o poder sobre essas vacinas, sobre essa descoberta. Né? A mídia tentando de alguma forma trazer isso à tona, o governo tentando barrar para não apavorar a sociedade. A gente tem inclusive o governo aqui tentando, aliás, fazendo muitos embargos para poder liberar orçamento, para fazer, por exemplo, hospitais de campanha em estádios. Então, vários núcleos aqui, a gente tem uma epidemiologista sendo sequestrada pelo governo chinês para que a vacina chegue primeiro lá. A gente tem aqui os cientistas tentando desenvolver uma vacina, certo? E toda a questão ética em torno disso. A gente tem um núcleo também de agentes sanitários que vão morrer porque estão ali, né, na ativa, estão ali em campo, em serviço de campo. E a gente vê outra situação para a gente pensar, o risco que essas pessoas da saúde correm com esse tipo de trabalho. E onde eu quero assim trazer uma maior reflexão é na questão da mídia, né? A gente vai ter um personagem aqui, né, interpretado pelo Jude Law, que vai ser um terrorista da comunicação, porque ele é blogueiro, tem acesso a várias pessoas, ele vai começar a montar uma teoria da conspiração da indústria farmacêutica e tal, vai dizer que existe um outro remédio que as pessoas tomam e vai enganar as pessoas, né? As pessoas acreditam nele. E quando, enfim, a vacina consegue ser produzida, né? Que a gente sabe que demora um tempo, ele começa a jogar informações de que a vacina tem efeitos colaterais, que pode matar, pode fazer isso e aquilo, gente, e uma parcela gigante da população acredita, né? Nesse recorte, a gente pode falar da questão da mídia, né? Das fake news, tá certo? Eu fiz aqui alguns recortes temáticos que a gente pode trazer, que pode levar esse filme. O primeiro deles, consequência das paralisações em setores básicos, né? Por exemplo, se a gente for falar aqui da paralisação dos caminhoneiros que houve aqui no Brasil, né? A gente viu como se instaura um caos. A gente pode usar como repertório a paralisação dos caminhoneiros, pode usar o filme como repertório. O papel da mídia, tá certo? Como garantir a liberdade de informação e evitar abusos nos meios de comunicação, que é o caso desse blogueiro, tá bom? Fake news. De que forma somos condicionados a ter medo? Seria outro recorte interessante de tema que a gente pode trazer esse filme. Gente, é isso. Eu sei que o vídeo ficou um pouco extenso, né? Não dá nem para falar tudo que a gente gostaria de falar, por isso fica aí a curiosidade, né? Que vocês sigam sempre a nossa página, a gente sempre vai estar soltando coisas interessantes. E se matricula no nosso curso, porque o curso ele tá muito mais elaborado do que isso aqui, certo? Isso aqui é só mesmo uma palhinha do que vocês vão ter, tá certo? É isso, muito obrigada pela atenção, né? Fiquem aí na paz, vai dar tudo certo, esse cenário vai se encerrar e a gente vai ficar bem. Um grande abraço e até breve. Tchau!